Então a palavra profética que foi liberada para esse povo e também é liberada para nós nesse tempo, é que haverá sim liberdade para você, para sua casa, haverá sim motivo de celebração, de festividade, e também Deus vai começar a revelar coisas ocultas, Deus vai começar a revelar a face dele de maneira poderosa, a ponto de que nós vamos vivenciar milagres aonde só o Espírito dele tem condições de nos levar. E eu quero que você entenda essa palavra, porque Deus trabalha com processos. Tem irmãos que aceitaram a Jesus agora e acham que já pode viver a plenitude do Evangelho. Não que não possa, porque o nosso Deus tem poder de fazer o que Ele quiser, mas a caminhada cristã, ela tem processos, e processos precisam ser respeitados. Então preciso que você entenda comigo esse pano de fundo do livro de Êxodo, que todos nós praticamente conhecemos. O povo, ele está saindo do Egito, e ao sair do Egito ele se depara com o mar. Vocês sabem, Moisés vai orar. Deus fala: Moisés, você não precisa orar, eu já liberei a palavra, a promessa já foi liberada, vocês só precisam tomar posse. Marcha, ande, caminhe em direção à promessa. O povo entende isso, marcha, e aí a partir daí Deus começa a conduzir alguns do seu povo. É uma condução, irmãos, de 24 horas, e eu falo 24 horas porque enquanto o povo estava andando, Deus conduzia. Durante o dia, Deus conduzia esse povo através de uma coluna de nuvem. À noite, Deus conduzia esse mesmo povo através de uma coluna de fogo. Eu preciso que os irmãos frisem isso nessa mensagem, que é Deus que está conduzindo esse povo. Deus está conduzindo o povo não está andando, ainda que eles estejam no ermo, mas eles não estão andando a ermo. Deus está conduzindo o povo, Deus tem um propósito na condução, amém? Olha o versículo 1, ao terceiro mês da saída dos filhos de Israel do Egito, eu falei que Deus está conduzindo o povo, então durante 3 meses, Deus está conduzindo esse povo após a saída do Egito, Bruna. Dia, noite, dia andando com Deus, noite andando com Deus. Após o terceiro mês da saída, eles vieram ao deserto do Sinai. Mas agora, da onde que eles estão vindo? E aí nós vamos entender isso no capítulo 17. Se você quiser abrir a Bíblia, não precisa os irmãos colocarem no telão. No capítulo 17, eles estão saindo do deserto de Sim e entrando numa terra chamada Redifim. Redifim poderia significar para alguns o fim da promessa. Para alguns, Redifim significa o limite de alcançar promessas que Deus me fez. Talvez para alguns, Redifim significa o momento que o inimigo colocou empecilhos de eu alcançar a promessa. Por que eu estou falando isso? Porque no capítulo 17, Deus está conduzindo, o texto vai dizer que Deus conduz eles da cidade de Sim para Redifim. Deus os conduz. Só que ao chegar na terra, nesse deserto, que Redifim também é um deserto, ao chegar nesse deserto, o povo começa a sentir sede. Porque tem pessoas que estão achando que o fato de andar com Jesus sempre vai ser bonança. Não sei quem te enganou ao achar que andar com Jesus, a enfermidade não vai bater na sua porta. Eu não sei quem enganou os cristãos a ponto de achar que andar com Jesus, seguir as ordens dele, o texto é claro, eles estão seguindo as ordens de Deus. Seguir as ordens de Deus não vai fazer com que os elementos acabem, que seguir a Deus vai ter momento de escassez, que portas vão fechar, recursos vão acabar. A água é um recurso natural. O que está acontecendo agora é que não tem água, o povo está com sede, mas está com sede para uma terra que Deus conduziu. E aí o que parece ser ruim, tem momentos que aí você sabe disso, quando parece que está
chegou no ápice, às vezes parece que Deus piora. Tem uma trend que está rolando na internet, primeiro você começa, depois Deus melhora. Mas tem processos que nós passamos que parece que Deus começa ruim e depois Ele piora. Eu não sei se isso acontece só comigo. Tem desertos que nós estamos atravessando, que acabam os recursos. Quando você pensa que acabou os recursos, não, mais do que isso acontece. Aí o texto vai dizer que aparece agora os amalequitas. E o exército de Amaleque é aquele exército que não ataca pela frente. Todas as guerras que os amalequitas lutam, eles sempre atacam por trás. Eu tenho certeza que você já passou por isso. Quando você está passando um deserto tremendo, já é difícil enfrentar a batalha sem recurso de frente. Ainda vem pessoas que você menos espera e tenta te pegar desprevenido, desprevenida. Amaleque representa aquele povo que é covarde, que espera você estar ferido para eles virem, espera descansar para eles atacarem quando está dormindo. Esses são os amalequitas. Eles sempre atacam por trás, Natan. Sempre ataca quando o povo está desprevenido. Então o povo está com sede e agora se levantam os amalequitas. Então quando tudo parecia ser o pior cenário, parece que Deus piora. Por que parece que Deus piora? Porque Deus está conduzindo. Mas eu disse que para alguns parece que Refidim é o local de encerramento da promessa. Mas para aqueles que estão dispostos a enfrentar tempestade, a entrar em fornalha, a vir às águas e não submergir, a enfrentar perigos de morte, a enfrentar portas fechadas, enfermidades, por amor a esse Senhor, pode vir o que vier, sempre vamos enfrentar e nada vai nos fazer parar para alcançar aquilo que Deus já prometeu. Porque esse povo, pastor, mas tá bom, o que então nos faz perder ou deixar de alcançar a promessa? E aí eu preciso que você entenda isso. Não é a falta de recursos e nem os inimigos. Porque muitas vezes o que nos faz deixar de alcançar a promessa somos nós mesmos. Porque ao faltar recurso, o povo começou a murmurar. Falou, será que de fato Deus está conosco? Será que Deus está com Moisés? Ele nos tirou do Egito para morrer aqui. Então, pare de culpar coisas, circunstâncias, o que está ao seu redor, pessoas, liderança, sobre algo que às vezes não alcança a promessa, por causa da nossa própria murmuração. O povo começa a murmurar. Aí Moisés fala assim, Deus, o que nós vamos fazer? Esse povo está a ponto, você vai apedrejar. O que eu faço? Deus fala assim, fica tranquilo. Você vai ferir a rocha, eu vou estar em cima da rocha. Embaixo você fere e eu fico em cima. Porque eu sempre vou estar em cima, Moisés. Você pode até tocar, mas quem está acima daquilo que é tocado sou eu, tá? Então Moisés, eu vou estar em cima da rocha, vou me manifestar. Você pode bater, nessa vez até Deus até pode, fala que é para bater. Mas Moisés bate na rocha, e ao você bater vai sair água. Fica tranquilo, e eu vou mostrar que eu sou contigo. Porque tem vezes, tem pessoas que estão falando da sua liderança, falando daquilo que Deus tem sobre a sua vida. Mas fica tranquilo, você não precisa bater boca, só vai diante de Deus. Para de ficar falando com pessoas, vai diante daquele que te chamou. Pode falar com ele. Moisés vai, Deus toca, Moisés bate na rocha, a rocha sai água. Logo em seguida vem os amalequitas. Opa, o povo está saciado. Mas, enquanto para alguns Redifim pode parecer ser a pausa ou a interrupção da promessa, para outros Redifim significa o local da ação de Deus. Então depende da posição, do posicionamento que você toma, depende daquilo que você quer, depende daquilo que você está vivendo em Deus, vai depender de você. O mesmo ambiente para pessoas podem ter todo um significado diferente. Porque enquanto alguns estão morrendo de sede, estão murmurando, outros estão vendo que a ação de Deus está acontecendo até em tocar em rocha. E agora vai acontecendo nessa batalha, é aquele episódio que nós conhecemos. Porque os amalequitas estão vindo atacar, mas ele fala o seguinte, chama Josué para mim. Chama Josué, Josué, agora tu vai fazer o seguinte, você tem uma missão. Você vai pegar todos os homens valentes de guerra e você vai para a batalha. Moisés, e você não vai para a batalha? Não, cada um no seu quadrado. Porque nós precisamos entender que nas batalhas cada um tem uma frente.
parem de querer se comparar. Tem uns que vão para a linha de frente de guerra, Josué e seus valentes. Moisés vai subir para o monte, vai estar com as mãos estendidas. E o Arão, ninguém chama eles, mas eles sabem um lugar. Vou estar do lado de Moisés, porque se acontecer alguma coisa, eu estou ali para ajudar. O texto não diz em nenhum momento que Deus mandou Arão e Ur subir, porque eles sabiam o lugar. E essa que é a grande questão do corpo de Deus. É porque alguns de nós queremos nos comparar, é entender que cada um de nós temos uma frente, cada um de nós temos uma responsabilidade. E a guerra é de todos, mas cada um vai atacar de uma frente. Moisés está em cima. O fato de estar em cima não quer dizer que ele é melhor. Arão e Ur sobem junto com ele. O fato de estar em cima do lado de Moisés não quer dizer que eles são melhores do que os guerreiros. Cadê Miriam? Possa ser, conjecturo, que ela esteja no final, cuidando dos feridos. Então você consegue entender que no meio da guerra tem pessoas diferentes atuando em áreas diferentes, mas todo mundo está na mesma batalha. Miriam está cuidando dos feridos, tem uma responsabilidade, tem uma missão, e uma missão linda. A missão dela é menos importante do que a de Josué? Não, pelo contrário, porque se ninguém cuida dos feridos, o que vai acontecer dos feridos? Vão morrer? Talvez Arão e Ur poderia falar, se fosse eu e você, eu vim para cá só para segurar uma mão? Eu poderia ser protagonista nessa batalha. Josué está lá embaixo. O texto vai dizer que enquanto Moisés está com as mãos estendidas, o povo vai vencendo a batalha. Mas conforme as mãos de Moisés vai caindo, o povo vai perdendo, recuando na batalha. Só que eu preciso trazer algo ao texto que é claro. O que está fazendo o povo avançar não são as mãos de Moisés, porque nós tendemos a achar que a vitória ou o avanço de alguma coisa está ligado à mão humana. Mas o texto é claro em dizer que nas mãos de Moisés estava a vara de Deus. Então o que estava fazendo o povo avançar era quando Moisés pegava a vara de Deus, estava com a vara de Deus estendida. Porque sempre o que faz a gente avançar nunca vai ser a mão humana, nunca vai ser a mão de uma liderança, sempre será a vara de Deus. Aos braços dele cansava. E cansava por quê? Porque a batalha não se dá de uma hora para outra. Tem irmãos que estão entrando na batalha falando: Senhor, me tira dessa batalha, como se a batalha acabasse de uma hora para outra. O texto está dizendo que a batalha ela vai durar durante o dia todo. Então nós precisamos entender que as batalhas, elas levam tempo. Ah, Senhor, me tira dessa batalha, como assim? Existe tempo. Batalhas não se acabam de uma hora para outra. Deus pode exterminar quem Ele quiser, mas normalmente as batalhas levam tempo. Eu estou falando isso porque talvez tem pessoas aqui que estão enfrentando uma guerra tremenda e fala: o do vizinho já acabou, de fulano já acabou, e eu ainda continuo numa guerra. A batalha demora. E quanto mais demora, mais nossos braços vão cansando. Não é só você que está cansado ou cansada, não. Até o braço de Moisés cansou. Mas Deus levantou Arão e Ur sem ninguém chamar eles. Nós estamos aqui, Moisés. O texto vai dizer que até as mãos deles também cansam, porque está durando o tempo a batalha. Quantas batalhas nós assumimos que não são nossas, entre aspas, mas nós estamos ali segurando, sustentando alguém em oração, e nós também acabamos nos cansando. Mas você acha que eles também desistiram? Eles tiveram uma noção de Deus: vamos colocar pedras aqui. E aí sustentaram as mãos de Moisés com a vara, e o povo acaba vencendo a batalha. Moisés edifica um altar e fala assim: ó, a partir de agora, Deus se revela a nós como um outro nome, El Shaddai, o Senhor é a nossa bandeira. Talvez não entendam algumas pessoas assim: por que o Senhor é a nossa bandeira? Porque normalmente nas guerras antigas, o povo ele ia à frente, o que ia à frente, o elemento que ia à frente era a bandeira, que simbolizava aquele povo. A partir daquele momento, Moisés entendeu: o que deu a vitória não foi a minha mão, foi a vara. Existe um simbolismo. Enquanto o povo vê Deus, nós temos vitória. Mas também enquanto os inimigos veem o nosso Deus, eles correm, porque nós continuamos avançando. Então todas as vezes que nós formos a uma batalha, a bandeira de Jeová vai na frente. E quando os inimigos veem que a bandeira do Senhor vai à frente, nós teremos vitória. O Senhor é a nossa bandeira.
Então o que poderia ser o fim, esse local agora representa o local da ação de Deus, Refidim. E exatamente nesse contexto que nós lemos, que é o terceiro mês, eles estão saindo agora do deserto, versículo 2 para mim, eles estão saindo do deserto de Refidim, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto de Sinai. Eu falei que no capítulo 17, quem estava guiando o povo era Deus, eles foram para Refidim por ordem de Deus, só que agora no texto, o povo se moveu por ordem de Deus? No texto, sim ou não? Sim ou não? Aqui o texto, tendo partido de Refidim, em algum momento Deus falou que era para eles partirem? E por que eles partiram? Se era Deus que estava conduzindo, era Deus que mandou? No local anterior foi Deus que mandou, agora Deus não mandou, e por que partiu? É porque tem locais que você não precisa esperar Deus mandar você partir, você sabe que precisa partir. Muitos de nós temos pedido a Deus, Deus, por favor, me tira desse local, me tira dessa situação, e Deus falou assim, por que você ora a mim, se você sabe que você precisa sair desse local? Até quando você vai ficar em locais que você sabe que você não deve ficar mais? Para de ficar me pedindo coisas que você sabe que você precisa partir. Pastor, estou namorando um homem, ele era casado há pouco tempo, não se divorciou ainda, aí nós estamos nos conhecendo, aí vou orar a Deus para você mandar. Toma vergonha na cara, você sabe que você precisa partir daí. Tem locais que Deus te conduz a partir, tem locais que você precisa saber que não é mais o seu local. Então aprenda a partir de ambientes que você sabe que a mão de Deus não está mais ali. Tá, pastor, mas beleza, entendi. Mas agora o que faz uma pessoa sair de um local que você falou, Refidim, simbolizou a mão de Deus sobre o povo? Agora o que faz então pessoas sair de um local onde a mão de Deus está sobre elas, para ir para um outro local? O que faz? Repita comigo, próximo nível. Repita mais forte, próximo nível. O problema é que alguns de nós achamos muito bom o local da provisão de Deus, da água, vence nossas guerras. Daqui eu não quero sair mais não, tá bom? Irmão, aonde está o alcance da mão de Deus? Não, está ótimo. Não. Irmão, vamos próximo. Não, aqui tá bom demais. Os recursos já foram supridos, as guerras estão sendo ganhas. Eu vou para onde agora? Próximo nível. Próximo nível. Então pare de ficar no comodismo de local aonde Deus já te deu vitória, Deus tem suprido suas necessidades, porque Deus chama sempre o seu povo para avançar, para viver coisas maiores, mais intensas, mais poderosas. Então nós precisamos sair do comodismo. Ei, Abrão, sai da sua terra, da sua parentela. Para onde? Para o local ainda que eu vou te mostrar. Só confia no meu chamado. Para de ficar vivendo nesse mesmo local onde Deus te deu vitória 10 anos atrás, e você continua nesse mesmo estágio, nesse mesmo ambiente, fazendo a mesma oração, fazendo a mesma coisinha de sempre, e Deus está falando assim, vamos embora, anda, parte. E a iniciativa de ir, mantém um texto para mim por favor ali, a iniciativa de ir para o próximo nível, é minha, é sua. O convite de Deus para todos nós é avançar, a iniciativa é nossa. O povo precisa partir. Qual o próximo nível então, pastor? Revelação. Porque a partir de agora Deus vai começar a se revelar face a face. Esse é o propósito de Deus para o povo. Agora eu quero me revelar face a face com vocês. Eu quero falar com vocês. Antes eu só falava com Moisés. Agora eu quero mostrar a minha face para vocês. Vocês querem? Estão dispostos? Tá? Então, quais são os processos, pastor, para isso? Tranquilo, os processos são tranquilos. O processo para ver a face de Deus se chama santificação. É tranquilo isso. E nós vamos ver no texto que é tranquilo. Santificação, santificai-vos. E esse vai ser o tema da nossa conferência, santidade. Vamos começar a clamar, chamar a santidade de Deus para o nosso meio. Porque só vive coisas sobrenaturais, só vive manifestação de Deus quando nós buscamos santidade.
Ô pastor, santidade tranquila. Então deve ser mais ou menos, mais ou menos. E onde que é o ponto de partida? Tendo partido e Refidim, foram para onde? Foram para onde? É aí que começa a santificação. É porque está todo mundo achando que é muito fácil. Não. O ponto inicial para a santificação é o deserto. Eles se acamparam no deserto. Opa, agora eles não estão mais de passagem, agora eles se acampam no deserto. Porque acampar é bater estaca, é montar tenda. Montar tenda, irmão, não é só você pegar igual a tenda que nós compramos agora, não, você só estica, não, é bater estaca, é montar estrutura, alicerce. Pastor, na santificação, onde Deus vai se revelar, alicerce no deserto é você que escolhe. A proposta de Deus é, vamos começar? Deixa que eu estou no controle, eu sempre te conduzi até agora, eu sempre estive contigo, você não confia mais em mim? Fica tranquilo que o ponto de partida é deserto. Mas olha que coisa linda aqui, porque para quem está de fora do processo de revelação, está olhando para você e está falando assim, vocês são loucos, porque acampar no deserto é coisa de maluco. Acampar em local onde tem poucos recursos é coisa de doido, é coisa de maluco. Não, quem está de fora não ouviu a voz que você ouviu, não teve o chamado que você teve, não viveu as experiências que você teve, eles sempre vão achar que nós somos malucos. Por quê? Porque o que eles estão olhando é que nós acampamos no deserto. Mas olha o texto quando ele continua, olha que coisa linda. Acamparam-se no deserto. Israel, pois, os que estão de fora estão olhando para você acampado no deserto, mas nós estamos de frente para o monte. Que monte é esse? O local da revelação de Deus. Então, seus inimigos, seus parentes que não conhecem o que você está vivendo, não está na mesma atmosfera espiritual. Até pessoas estão sentadas do teu lado, que não estão vivendo a mesma atmosfera espiritual, está olhando para você, está falando assim, está vivendo, acampou no deserto, são malucos, mas você sabe que na verdade, a tua estaca está até no deserto, mas você está de frente para o local da revelação de Deus, aonde a face de Deus se manifesta. Consegue entender isso? Então deixa eles falarem. Deixa de pensarem que nós somos malucos. O importante não é o que eles estão vendo nas suas costas, é o que a sua frente está olhando. Eu estou olhando para o monte. Ainda que meus pés sejam no deserto, mas eu estou olhando para o local da revelação de Deus. Ele está de frente para mim. O texto continua, versículo 3, por favor. Está partindo, foram para o deserto. Aí o texto vai dizer que agora eles estão de frente, Moisés sobe. Moisés sobe, missionária Michele. Mas calma aí, pastor. Nós lutamos a mesma guerra com Moisés. Tem um monte de ferido aqui, nós demos sangue. Deus chamou a gente para um novo nível, um nível de revelação. Nós lutamos juntos, guerreamos juntos, e agora só sobe Moisés? Aprenda a esperar a sua vez. Calma. Calma. Deus trabalha com etapas. Deus trabalha com tempo. Espera que é o seu tempo. Por que você está falando espera que é o seu tempo, pastor? Porque, vou só adiantar o texto, deixa aqui o 3, mas deixa eu adiantar alguns até capítulos à frente. Esse Moisés não vai subir uma vez. A primeira vez Moisés sobe. Na segunda Deus fala assim, agora chamarão um sumo sacerdote. Aí talvez Josué pode falar assim, mas eu que estava na linha de frente. Não, espera a sua vez, Josué. Aí na terceira vez que ele sobe, agora Deus manda chamar os anciãos e os sacerdotes. Na sexta vez que Moisés vai subir, lá na frente dos capítulos, aí Deus fala assim, agora chama Josué. Mas depois de todo mundo, agora, todo mundo já comeu o bolo, só sobrou a migalha para mim? Já foi Arão, já foi os sacerdotes, já foi os anciãos, pastor Carlinhos, pastora Cida já foi embora. Agora está me chamando? Só que Josué, aprenda a esperar, porque todos aqueles que esperam, eu revelo uma porção especial. Todos eles subiram e ficaram um dia. Com você, Josué, você vai ficar 40 dias na minha presença. É para te mostrar, Josué, que vale muito a pena você esperar, Josué. Vale muito a pena você esperar. Então aprenda a esperar a sua vez. É Moisés que sobe agora. Aí Moisés sobe e Deus fala com Moisés. E olha algo agora interessante que Deus fala no texto. Porque Deus vai mudar o nome, nós sabemos, Deus que muda o nome de Abrão para Abraão.
Deus que vai mudar o nome de Jacó para Israel. Os irmãos são bons de Bíblia. Mas olha, esse mesmo Deus que mudou o nome, olha o que está falando agora. Olha, Moisés, vai dizer o seguinte ao povo: assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel. Ué, calma aí. O Senhor esqueceu o nome? Não esqueço o nome de ninguém, não. Moisés, eu só estou falando isso com o povo, para que eles entendam que eu estou falando com pessoas limitadas, Jacó, visão natural, mas que eu também tenho promessas para aqueles que vão viver coisas espirituais. Moisés, eu estou falando assim com esse povo para que eles entendam: tem promessa, mas também tem limitação. Tem promessa, mas tem que entender que também existe fragilidade. O fato de você ter promessa, Moisés, não quer dizer que vocês não são frágeis, que vocês não têm falhas, que vocês não têm erros. Eu sou aquele que faço promessa, cumpro promessa, mas também reconheço quem é cada um. Só que o grande problema, Moisés, é que quando alguns de vocês começam a ter experiência comigo, vocês que esquecem quem vocês são. Então o fato de mostrar, eu estou falando aqui para mostrar que vocês sempre serão filhos de Jacó, porque tem filhos que estão andando comigo e estão achando já que são santidade. Não, sempre serão filhos de Jacó, mas não deixarão de viver as promessas que eu tenho para Israel. Na manderé bachure calabarahas. É para sempre entendermos que existe humanidade em nós, mas também sempre vai haver promessa. Tem coisas poderosas para vivermos como filho de Israel, mas também precisamos entender que somos homens e mulheres falhos. A natureza de Jacó está em nós. Então pare de sentir que nós somos os tais, porque Jacó continua conosco. O texto continua. O texto vai avançar, ele vai falar, ó, o Senhor chama ao monte dizendo, e falarás assim a casa. Não, esse é o 3, 4, por favor. Vocês lembram o que eu fiz a vocês, lá na terra do Egito? Como eu tirei vocês com asas de águia e trouxe para mim. Porque tem pessoas que estão achando que a promessa é a terra. A promessa nunca foi a terra. O que Deus queria era tirar o povo do Egito para Ele. É por isso que tem pessoas que às vezes não conseguem entender por que Moisés morreu antes de entrar na terra. É porque os nossos olhos sempre estão focados em terra. O principal não era a terra, o principal era estar em Deus. Então Moisés com Deus na terra ou sem a terra não importava, o importante era estar em Deus. A promessa sempre foi essa. Nós que ficamos focando em coisas terrenas, não estou dizendo que seja errado, estou falando do foco, da esperança. A esperança é, eu quero vocês para mim. E aqui começa o ponto de começarmos a entender o que é santidade. Porque há uma concepção errada, às vezes, no nosso meio, de entendermos o que é ser santo, o que é santidade. O texto vai continuar, versículo 6. Versículo 5, por favor. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, o meu concerto, sereis minha propriedade particular dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E aí eu falei que aqui começa a questão de entendermos o que é a santidade. A santidade, eu preciso que os irmãos comecem numa construção a entender que santidade, ser santo, não está ligado a um evento. Não, eu preciso ser santo, vou ficar 40 dias no monte, internado. Fica, o Ricardão vai bater lá na tua casa, fica lá mesmo. Fica. Por quê? Porque a mentalidade é, eu vou focar num evento para ter santidade. Vou focar numa coisa, não vou fazer uma campanha de 7 semanas. Está focando em evento? Em coisas, em momentos. Não, eu preciso estar em todas as consagrações. Não, eu vou fazer um jejum. Você está entendendo que às vezes nós levamos a santidade a momentos. Não, vou fazer um jejum. Engraçado que ontem a gente estava numa reunião de alinhamento, aí botamos um prato de salgado assim, ó, aí eu falei, Fofinho, você normalmente está sempre de propósito. Ele, graças a Deus não estou com propósito. Aí eu falei, então você faz propósito assim?
Graças a Deus não estou com propósito. Então para você o propósito é um peso. Você consegue entender que muitos de nós, às vezes, ligamos as coisas de Deus a um momento, a um evento, a algo que nós precisamos, a algo que nós queremos fazer uma troca com Deus? Não, santidade não é troca. Não adianta você ficar jejuando e você achar que você vai obter santidade, porque não está ligado a isso. A santidade, ela começa primeiro, se atentamente ouvirdes a minha voz. Se está ligado primeiro na santidade, primeiro item, obediência. Quem não obedece a Deus, não adianta de nada. Como assim, pastor, obediência? Obediência está ligada a caráter, integridade. E é por isso que não é evento. Você pode ficar um mês no monte, internado, e cavar uma cova, só chegue azeite lá no monte, com azeite até aqui, ó. 40 dias lá, com azeite até aqui. Aí quando descer, está devendo pessoas, continua falando mal dos outros, vive falando mal das autoridades, é uma pessoa desobediente, tem gato em casa, vive fazendo aposta, troca mensagem com mulher alheia, vive em roda de prostituição, o celular acessa vários sites pornográficos, se masturba em casa, bate na mulher, amaldiçoa os filhos. Aí você acha que o fato de ficar 40 dias mergulhado no azeite, você vai ter santidade? A santidade começa com caráter, obediência. Ser santo é ter um caráter ilibado. E aí eu preciso trabalhar com vocês. É porque na verdade santidade deveriam fazer um estudo. Na teologia tem um estudo sobre isso. Não dá tempo de fazermos. O problema é que é o seguinte, pastor, então santidade é impossível, porque nós temos a tendência de olhar santidade para Deus, e de fato Ele tem que ser nossa referência. Só que a santidade dele é perfeita. O que Deus está pedindo quando santidade para nós, não está ligado à perfeição. Ele está dizendo aqui, ó, ele falou no versículo anterior, é separar. A palavra santidade, tanto no hebraico quanto no grego, a primeira palavra que significa santidade é separação. Olha que ele diz, toda a terra é minha. Vamos supor, eu tenho uma plantação de maçã, tem uma macieira, várias macieiras, e aí eu peço para um agricultor fazer a colheita, e na colheita toda a terra é minha, todas as macieiras são minhas, todas as maçãs que nascem são minhas. Aí eu chego ao agricultor e vejo algumas, e falo assim, ó, separa para mim, separa para mim, separa para mim, separa. Por quê? Porque eu quero para mim. Mas todas são suas, sim, mas essa aqui eu quero especial, eu quero levar para casa. O fato de eu não levar para casa não quer dizer que são minhas, mas essas aqui eu quero que separe de fato para mim. Então a questão de santidade não está ligada a ser perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos. Pastor Carlinhos pregou aqui no domingo, não há um bom na terra, ainda mais perfeito. A questão é separação, e separação para quem? Para o Senhor. É ser separado para Ele, mas Ele não separa pessoas que não são obedientes. Senhor, como nós vamos provar que nós te amamos? Jesus vai responder, aqueles que guardam as minhas palavras, estes são os que me amam. É separar para mim, é minha possessão. Então não é uma separação momentânea, é uma separação definitiva, que começa com caráter, depois com aliança. Eu preguei aqui sobre a aliança de Abraão. A aliança abraâmica, ela estava ligada a um corte no prepúcio, muito semelhante à operação hoje de fimose, onde se corta a pele do prepúcio do órgão genitor masculino, do pênis. Pastor, por que Deus botou logo um lugar escondido? Complicado, né? Alguns pregadores hoje não estão nem ficando mais escondido. A calça está tão arrochada que nem até a aliança está sendo mostrada. Mas o propósito de Deus, a princípio, era de fato ficar escondido. Não, pastor, mas se fosse eu e você, pastor, eu ia botar a marca logo na minha testa. Porque, pastor, vamos ser sinceros, não seria melhor mostrar para todo mundo que eu tenho marca? Depende. Os amostrados sempre querem fazer isso.
Porque toda aliança de Deus não está em mostrar para os homens, mas está na intimidade. Deus não está preocupado. Então, pastor, então como as pessoas vão saber qual é a aliança? Não é precisando mostrar a marca, é com o seu caráter. O seu caráter mostra que você tem aliança com Ele. As suas obras, a sua vida revela a aliança que você fez na intimidade, no oculto, onde ninguém vê. Pastor, cortar? Começa a obediência, depois começa a cortar a carne. Mas tem anestesia, porque você falou que é igual a fimose. Não, aquela época. Quer dizer, a nossa época tem. A de hoje é na pedra. Qual a pedra? Ele. A pedra foi rejeitada. Coloca em cima dele e corta. E quem corta? Você mesmo. Alguns, Deus precisa arrancar algumas coisas que Ele arranca, como Ele fez com Adão. Ele precisou cortar, operar a costela de Adão para arrancar, para fazer algo. Ele precisou. Então algumas pessoas Ele mesmo derruba, coloca num sono profundo e arranca o que tem que ser arrancado. Isso é com alguns, e com outros também entenda que processos com Deus também são diferentes de cada uma pessoa. Agora conosco não, somos nós mesmos que cortamos. Senhor, você não vai botar para dormir? Não, você mesmo corta. Mas vai doer, não existe corte sem dor, meu filho. Não existe santidade sem você ter corte, não sentir dor. Mas vai passar. E depois vai cicatrizar. Porque aquele que mesmo fez a ferida, Ele mesmo a ligará. Ele liga a ferida. E depois a ferida para a gente se torna um simbolismo, uma lembrança que você sempre vai ver na intimidade. Então a santidade ela começa com obediência e depois com aliança, com corte. Para quê? Separação. Não vou trabalhar versículo por versículo, não vai dar. Está muito avançado no horário. Aí Deus fala, mas aí sobe de novo. Ô Senhor, mas subir de novo mas o Senhor já subi? Então, agora pergunta se o povo vai aceitar. Aí Moisés desce correndo. Vou falar para o povo? Não, chama os anciãos. Chama os mais experientes. Porque nem tudo a gente pode revelar para quem chegou agora. Tem algumas alianças que Deus nos propõe, que primeiro precisam ser reveladas por mais experientes. Chama primeiro os anciãos. Aí o ancião também não pode achar que é o bambambam, porque a responsabilidade do ancião é transmitir para quem estão chegando agora. Então Moisés transmite para os anciãos transmitem para o povo. Aí o povo todo responde, nós aceitamos, todos unanimemente, porque os anciãos pegaram a responsabilidade, a liderança, os pastores pegaram a responsabilidade e entendemos, nós temos uma responsabilidade de passar para o povo. Se o povo não entender, o povo não aceita. Então se o povo entender, é porque nós estamos fazendo o nosso papel certo, de transmitir a mensagem. Então vocês são mais experientes, nós temos uma responsabilidade. Qual a responsabilidade? Não é falar nada de você, é continuar a transmitir a mensagem que o Pai te entregou. Então, chama os anciãos, mas todo o povo responde, nós aceitamos. E agora? Quem vai falar com Deus? Moisés. Calma aí, Senhor, eu subi, desci, eu tenho que subir de novo para dar resposta? Porque tem pessoas que estão achando que o ministério pastoral é ter vida boa. Não, seu papel é subir e descer, 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 subir e descer. Um dia eu encontrei uma pessoa no posto de gasolina, falou, com Corolla, queria ser pastor, mandou assim mesmo, alto ainda. Falei, não vai estudar não, infeliz. Aí deu o Espírito Santo, não, sobe por ele. Eu subi por ele? Esse é o seu papel, eu te chamei para isso. Mas Senhor, ele está falando de mim? Mas é por ele mesmo que eu te chamei. Sobe, vem falar comigo, pedindo perdão por ele, misericórdia por ele. Então talvez alguém não reconheça o seu esforço, liderança, pastores. Nosso papel é subir, descer, subir, descer, subir, descer, subir, descer. E às vezes, a maioria das vezes, na verdade, em demandas que nem são nossas, nós precisamos pedir por eles, trazer resposta para eles, direcionamento para eles, mas não temos que fazer, esse é o nosso papel. Aí Moisés desce e fala, Senhor, que subiu, Senhor, eles aceitaram, então desce de novo, Moisés. Está aí brincadeira, desce de novo. E fala para eles o seguinte, ninguém vai subir. Na próxima, eu vou botar limites. Quando eu vier para me revelar, Moisés, eu vou fazer limites no povo. E ai de quem atravessar, Só vão atravessar quando eu tocar a trombeta. Quando eu der o sinal, eles atravessam. Enquanto eu não der, vão ficar no mesmo local. Aí o povo viu como Deus se manifestou. O povo, não quero isso não. Mas ele fala o seguinte, vai só você. Porque no fundo, todo mundo fica reclamando que não chegou a vez.
Mas depois, quando eles veem o peso da glória de Deus que acontece, fala: não quero subir não. O senhor ora por mim? Ô pastor, eu estou passando um problema, eu queria subir antes, mas eu não estou querendo mais não. Por quê? Porque a nuvem é muito densa, tem muito barulho, tem fogo lá em cima. A irmã ora por mim, mas não queria subir antes. Mas agora não quero pagar esse preço não. Não sei se eu vou conseguir voltar. Ministério pastoral é assim mesmo, irmão. O ministério para todos nós é assim mesmo. Nem todo mundo vai conseguir, muitos querem. E quando consegue, fala assim: eu nem queria. Mentira. Muitos querem, não estou dizendo que todos, mas muitos querem. Mas quando vê o preço a pagar, não, eu pensei que era só live, pensei que era só transmissão, pensei que era só botar o microfonezinho, pensei que era as luzes. Não, é subir e descer, 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 subir. Dói a perna mesmo, dói a perna, fica cansado. Tem momento que você chora, tem momento que Arão e Miriam querem usurpar o seu poder, querem pegar o seu lugar. É assim mesmo, faz parte. Mas Moisés, não sobe ninguém, tá? Eu vou me revelar. Mas faz o seguinte: avisa o povo, foi o versículo que nós lemos, para eles começarem agora a se purificar. O que é santidade? Olha, santifica o povo. Eu falei que a primeira palavra, Augusto, é separação. A segunda palavra para santidade, pastor Rafael aqui, um teólogo nosso, vai saber muito bem. Próximo sentido, purificação. Purificação. Porque qual é a ordem de Deus? Olha, se purifiquem hoje. Mas eu tenho algumas coisas para colocar em ordem. Não deixa para amanhã não, eu já dei a ordem, é hoje. É já. Eu quero purificação hoje. Tá bom, então eu vou fazer hoje. E amanhã? E amanhã? Porque para desse negócio de achar que é uma experiência e acabou. É continuidade. Hoje, amanhã. Se purifica hoje e amanhã. No terceiro dia eu me manifesto. Mas calma aí, Senhor. Eu fiquei 400 anos no Egito. Estou há 3 meses andando, Senhor. Por que o Senhor não se revela no primeiro dia? É engraçado, né? Nós passamos um tempo tão grande no mundão, fazendo as nossas experiências, e nós achamos que com uma lavagem, uma purificação, Deus pode se revelar da maneira que Ele quer. Não, se purifica hoje, amanhã. E outra coisa, lave as vossas roupas. Mas calma aí, Senhor. O Senhor conhece meu coração. É por isso mesmo, eu quero que você se lave por dentro e por fora. Mas qual o problema, pastor, de eu botar um lascado até aqui? O Senhor conhece o meu coração? Conheço o seu coração, mas lava as tuas roupas também. Porque é por dentro e por fora. É começar por dentro, depois por fora. Eu quero santificação, primeiro, segundo dia, e também que lave as vossas vestes. E outra coisa, não tenham relações com as vossas mulheres. Calma aí, pastor. Calma aí o quê, irmão? Tem mais de 30 dias sem ver o negócio? Para de bobeira. Não vai ter relações. Por quê, pastor? Porque Deus não divide relacionamento dele com ninguém. Tem pessoas que querem ver a manifestação de Deus, mas fica dividindo o relacionamento dele com outras coisas, com outros prazeres, com outras paixões. Deus está falando assim, se quer ver minha glória, se quer viver santidade, é necessário não ter outros relacionamentos a não ser comigo. Isso é santidade. Mas se vocês fizerem isso no terceiro dia, vocês vão ouvir a minha voz, Moisés. O povo vai ver que eu falo contigo e também falo com eles. Então, para encerrarmos essa palavra, que já foi longe demais, nós precisamos entender que a santidade não está ligada a um evento, a um momento. A santidade está ligada à separação para sermos propriedade de Deus. A começar com obediência a Ele, caráter, integridade, aliança e purificação. Purificação. Se nós não nos purificarmos por dentro e por fora, não conseguiremos ser um povo santo, uma propriedade exclusiva de Deus. E sabe por que muitos de nós estamos morrendo?
porque nós não estamos aonde nós deveríamos estar, que são as nossas propriedades. Já virou até um chavão isso? Se você tira a planta da terra, ela morre. Se você tira o peixe do mar, ele morre. Se você tira nós de Deus, nós morremos. Então o que é a santidade? O santidade é estar nele, mortificando nossa carne. Eu poderia agora citar para vocês alguns versículos do Novo Testamento, que Paulo, Tiago, Pedro vão complementar dizendo, falando o quanto primeiro nós precisamos ter caráter, depois santidade. Lembra de Hebreus? Segui a paz sem a qual ninguém verá Deus. Não é só santidade, não, se não tiver caráter, se não tiver limpeza, se não tiver mudança de comportamento, não tem santidade, não tem Deus. Nós precisamos começar a mudar. As pessoas precisam olhar para nós como homens e mulheres de fato íntegros, sem mancha, sem rugas, a olhar para nós e falarmos assim: é bom pagador, é uma pessoa honesta, é um bom trabalhador, chega sempre no horário no trabalho. Esse negócio de é 8 horas, aí fala que chegou 8h15, não, porque tem com trânsito, não, estou luz. Para de mentir, você tem horário, isso é integridade. Mas pastor, tem trânsito, é porque o senhor não vai para lá, então acorda mais cedo. Aí o senhor não trabalha. Não estou falando sobre mim, eu estou falando sobre a responsabilidade. Se fosse para mim, eu também faria, porque a palavra corta aí, corta aqui. Eu estou falando que tem integridade em todos os sentidos, em todos os momentos. Vamos colocar de pé e vamos orar ao Senhor.